A única grande mudança que senti foi no mês passado, porque eu estava magra e de repente engordei. Em uma semana ganhei quase 3 quilos e a barriga ficou enorme. Foi mesmo muito esquisito. O que acontece é que a metade superior do útero se expande. E enquanto ele se expande, enquanto ele estica e cresce, ele acaba empurrando todos os órgãos que estão por perto e ocupavam aquele espaço. Ele os empurra para cima e cada vez mais para a parte superior do abdômen. Na 24ª semana, praticamente todos os órgãos da mãe foram rearrumados para abrir espaço ao novo ser humano. A jornada épica do feto continua. No último mês, uma arrancada de crescimento fez com que ganhasse cerca de 10 centímetros e 900 gramas. Agora, com mais de 30 centímetros de comprimento e quase 1,2 kg, o feto parece ansioso para explorar o útero aconchegante. Ele tem expressões faciais como se reagisse a pensamentos. Os dedos dos pés e das mãos estão totalmente formados, com unhas e impressões digitais. E todo o corpinho está coberto de pelos finos. Esse pelo, chamado lanugem, segue o padrão do tecido conjuntivo, cobrindo o feto em redemoinhos e espirais. A pele é coberta por uma substância cerosa chamada verniz caseoso. Ele protege a pele do feto do líquido amniótico e das infecções e será de grande ajuda durante a dramática e apertada passagem pelo canal do parto. Nancy está aprendendo a lidar com sua recém-adquirida falta de graciosidade. O tamanho e peso da sua barriga exigem que crie novas maneiras de executar suas tarefas diárias. Era fácil para mim me abaixar e conseguia manter o equilíbrio. Eu não consigo mais manter o equilíbrio. Minha barriga está um pouco mais pesada e meu ponto de equilíbrio está mudando. Nancy não está sozinha na sua luta por conforto. Pela primeira vez, ela pode sentir que seu futuro bebê está ficando agitado. Enquanto a vida dentro dela começa a se mexer e chutar, o corpo de Nancy responde. Enquanto o corpo de Nancy se prepara para o parto, seu útero começa a ter as chamadas contrações de Braxton Hicks, que receberam esse nome por causa do médico que as observou pela primeira vez. Essas contrações irregulares não são tão intensas quanto as do trabalho de parto, mas cada contração dá a Nancy a impressão de ter borboletas na barriga. As contrações de Braxton Hicks são contrações irregulares. Muito irregulares. São talvez 5 a 20 por dia e não são muito intensas. Quando as mulheres chegam às 24, 28 semanas de gestação, a maioria das mulheres sente essas contrações. Elas não são dolorosas e não exercem muita pressão. A mulher percebe um endurecimento e aí passa. O feto também está flexionando seus músculos. Com espaço para se esticar e chutar, se mexer e virar, ele anuncia sua existência ao mundo exterior. O bebê está começando a se mexer e sinto ele se virar e chutar. Mas só eu sinto isso. Toda vez que eu peço para alguém colocar a mão na minha barriga, ele fica quieto. Então, mas eu sinto. Boa noite, lua. Boa noite, vaca, pulando sobre a lua. Boa noite, Com luz. 26 semanas, o útero não é mais uma bolha de silêncio e o feto começa a ouvir o som da voz de sua mãe. Boa noite, gatinhos. Boa noite, ratinhos. Boa noite, relógios. À medida que se desenvolve, o feto será capaz de reagir aos sons, tanto de dentro quanto de fora do corpo de sua mãe. Boa noite, camundongo. O mundo do feto se torna mais ruidoso a cada dia. As estruturas do ouvido começam a se desenvolver já na 5ª semana de gravidez. O ouvido é construído a partir de 3 componentes e em 3 estágios. O ouvido externo começa a tomar forma na 8ª semana. Pequenas reentrâncias, uma de cada lado da cabeça, formam o ouvido interno, responsável pelo processamento dos sons e pelo equilíbrio. Pouco depois, o canal auditivo e o tímpano se desenvolvem.
Agora, perto da 26ª semana, o ouvido parece completo e as 3 partes trabalham juntas para possibilitar a audição. Todo dia, uma sinfonia de novos sons chega ao feto. Os mais proeminentes e tranquilizadores vêm de sua mãe. O batimento do coração materno e o sangue que corre nas veias dela são sons reconfortantes. Agora, cada parte do feto lembra a criança que vai nascer. Ocupado, o cérebro cria quilômetros de curvas e dobras, formando um labirinto em movimento. Durante esse processo, ele tece o núcleo desse novo ser humano, à medida que suas incontáveis conexões neurais preparam o terreno para os pensamentos, a consciência do ser e da razão. O crescimento do feto cria novos desafios para a mãe, enquanto seus órgãos internos lutam para encontrar lugar no abdômen apertado. Nancy, às vezes, sente falta de ar. Mas a natureza que produz esse problema temporário também oferece uma solução adequada. Os hormônios da gravidez estão tornando os pulmões de Nancy mais eficientes, absorvendo 40% mais ar, oxigenando mais o sangue para ela e para o feto. E há uma imensa mudança ocorrendo nos pulmões do feto também. Para se preparar para a vida fora do útero, as células que revestem os alvéolos começam a produzir uma substância chamada surfactante. Ela mantém os alvéolos inflados, mais ou menos como uma bolha de sabão. Quando o bebê inspirar pela primeira vez, logo após o nascimento, o surfactante irá revestir os dutos dos pulmões para reduzir a tensão superficial e evitar que entrem em colapso. Com os pulmões cheios de surfactante, esse ser humano quase completo já tem uma chance de sobreviver no mundo exterior. Mas ainda está longe de deixar a segurança do útero materno. No 7º mês, as voltas e giros que uma vez pareceram tão estranhos, agora são rotineiros e familiares. Mas apesar disso, não são fáceis de suportar. Eles são uma lembrança constante da vida que está lá dentro. Bem, acreditem ou não, embora algumas pessoas digam que não estou gorda, sinto que minha barriga cresceu imensamente. Isso foi uma coisa muito feliz, mas exaustiva. Exaustiva, sabe? As costas doem um bocado e é mais difícil respirar. Ele fica se mexendo dentro da minha caixa torácica e... bom, tem sempre um pé ou um braço enfiado em algum lugar. Ele empurra meu diafragma e com isso fica difícil respirar. A circulação é afetada, pois o útero aumentado pressiona os vasos sanguíneos. Às vezes, ela sente as mãos e os pés formigarem e cãibras nas pernas e panturrilhas. Depois da 20ª semana de gravidez, nós recomendamos às mulheres que não se deitem mais de costas. Nesse estágio, o útero está muito mais pesado e vai pesar sobre os vasos sanguíneos que passam na região das costas e vai comprimi-los. E algumas pessoas até perdem a consciência quando esses vasos são pressionados. Mas o desconforto físico não se compara à euforia e ansiedade pelo parto. O fato de que eu vou ter um bebê é muito legal. Ele é uma pessoa, não é um extraterrestre. Ele é apenas... Ele é um ser vivo e é meu.